Hoje eu não os vejo mais, mas quando eu era criança costumava ver e caçar vagalumes. À noite, na casa da minha avó, eles brilhavam em seu jardim. Eles iluminavam ao redor dos pés de manga e de seriguela, da cacimba e um pequeno banco de cimento onde os cachorros dormiam próximo. Uma das minhas brincadeiras infantis era tentar capturá-los, o que era algo bem difícil. Primeiro porque a oportunidade que temos de capturá-los é quando eles brilham, mas quando se apagam, eles parecem sumir como se não estivessem mais ali. Em segundo lugar, porque são bastante delicados. É preciso que suas mãos os envolvam, sem rispidez, sem força, senão serão esmagados. A outra peculiaridade dos vagalumes. Eu os capturava na intenção de captar sua luz, mas a tentativa de colocar seu brilho intermitente num copo de vidro de geleia de mocotó logo se mostrava frustrada porque, ao serem aprisionados, seu brilho ia parando aos poucos. No meu egoísmo pueril, eu via a beleza das luzes dos vagalumes e tentava capturar o cintilar para mim. Mas tentando ter para mim o que eu queria, eu perdi a beleza da luz que eu contemplava. Se eu lá os deixasse, os teria para admirar. Mas ao capturá-los para mim, perdi o que encantava meus olhos. A luz dos vagalumes só embeleza quando é livre, quando voa junto das demais, quando oscila no seu ritmo. A sua luz só existe quando é livre, quando aprisionados, vagalumes desvanecem até morrerem. No dia 21 de setembro de 1945, pouco mais de um mês depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki serem lançadas, foi o dia em que a luz de Seita brilhou pela última vez. Escorado em uma coluna junto a outros meninos, ele arquejou lentamente, até não ter mais forças para viver depois de tanto lutar. Os zeladores do local passam como se o corpo não lhes causasse mais espanto. Uma latinha enferrujada escorrega da mão de Seita. O zelador a pega do chão e a arremessa como se jogasse beisebol. A latinha se abre, um vagalume surge e voa em direção ao céu. Logo depois vemos Seita junto a uma pequena menina. Ela é Setsuko, sua irmã. E é a história desses dois que acompanhamos em Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes é sem dúvida um dos filmes mais tristes que eu já vi. Ainda assim é um dos mais bonitos. Produzido pelo estúdio Ghibli em 1988, é baseado num romance semi-autobiográfico de Akiyuki Nozaka. Túmulo dos Vagalumes retrata como os irmãos Seita e Setsuko lutam para sobreviver no Japão, que é avassalado na Segunda Guerra Mundial. O Japão entrou na Segunda Guerra com a pretensão de expandir seu domínio no sudeste da Ásia, e mesmo com a derrota e desistência da Alemanha, o idealismo de levar a honra até as últimas consequências levou o povo japonês a sofrer duramente. Durante a década de 1930, o Japão era um país extremamente nacionalista e adotava uma postura de culto ao imperador. Ele fez diversas empreitadas de expansão e foi bastante avesso e agressivo contra a China. Essa postura levou o Japão a se juntar à Alemanha e à Itália no Pacto Tripartite para formar a aliança do eixo na Segunda Guerra Mundial. Vemos essa postura nacionalista em uma das cenas do filme. Ao fundo temos casas em chamas pelas bombas incendiárias que eram lançadas pelos aliados, o outro lado da guerra. Em primeiro plano, pessoas amontoadas, em sua maioria mulheres, cujos maridos provavelmente estavam em guerra, abraçando suas crianças que gritavam aos prantos. Eis que surge um homem sozinho balançando uma bandeira em meio ao caos e brada: "Vida longa ao imperador!" A honra e o nacionalismo levaram ao sofrimento do povo, porque o imperador se recusou a reconhecer a derrota. No meio desse povo sofrido, em prantos, perdendo as casas, posses e lutando para sobreviver, é que os irmãos Seita e Setsuko têm que enfrentar várias adversidades, a começar pela ausência do pai, que está na guerra,
seguido da morte da mãe devido ao bombardeio, a ir morar com uma tia que os trata mal, até o ponto de irem morar numa vala à beira de um rio. Seita não somente tem que encontrar forças para sobreviver por si, mas também para dar qualquer alegria possível à sua irmã Setsuko. Na verdade, podemos ver que muito da força e motivação de Seita para sobreviver vem de tentar consolar e alegrar sua irmã em meio àquela destruição. No meio da desolação, Seita se empenha para trazer esperança à sua irmã. O Salmo canta que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas o que fazer quando os terremotos chacoalham nossos alicerces? O que fazer quando vemos que tudo ao nosso redor está destruído? Se já é difícil encontrar motivação para si, quanto mais para alegrar o outro. São tantas tragédias consecutivas na vida de Seita e Setsuko que é difícil assistir ao filme sem chorar. Sendo um romance semi-autobiográfico, sabemos que há verdade em meio ao que é contado. Não estamos vendo uma ficção sobre órfãos na Segunda Guerra. Estamos assistindo a um conjunto de relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes às do filme. Pensamos como um desenho pode ser tão triste e impactante. As cenas que apresentam o estado da mãe dos irmãos é visceral. Primeiro a vemos bem, mas descobrimos que ela luta com doenças que precisam de medicação constante. Depois dos bombardeios, quando os irmãos perdem sua casa e vão morar com uma tia, irmã de seu pai, vemos a mãe em um estado deplorável, toda enfaixada, queimada e ensanguentada. Em sua morte, vemos seu corpo já sucumbido, tomado por moscas e vermes, sendo encaminhado para a cremação dos corpos aos montes. Na cena da cremação, vários corpos são queimados juntos e podemos ver pequenas caixas ao fundo. A seguir, vemos Seita com uma dessas caixas. Seita nem sequer tem como saber de quem são as cinzas que estão ali. Ele sente todo o trauma, mas tenta privar Setsuko disso. Ele esconde a caixa de cinzas no jardim até Setsuko dormir e depois guarda a caixa dentro de casa. Ele carregaria essa caixa de cinzas pelo restante do filme, até mesmo quando foram morar na vala. Vemos a luta de Seita para conseguir comida. Primeiro vendendo os ricos kimonos de sua mãe para conseguir arroz e vendo sua tia servir melhor seus primos que ele e sua irmã. Depois, saindo da casa dela por não suportar mais seus maus tratos, levando alguns nabos e um vidro de arroz. Depois, tendo que se virar com rãs do rio e furtos. Ele tenta enganar a fome de Setsuko, dando-lhe as balinhas da latinha, e quando elas acabam, mistura a água do rio para que ela simplesmente sentisse o sabor remanescente das balinhas que ficaram na latinha. O nome Túmulo dos Vagalumes vem porque o lugar na rua em que os irmãos vão morar é cheio deles. E é uma simbologia para a beleza e fragilidade da vida humana. Quando tentava capturar vagalumes na minha infância, eu os matava sem querer. Vagalumes são frágeis, assim como nós, seres humanos. Humanos precisam ser livres para que possam resplandecer sua beleza. Quando são aprisionados, quando tentam capturá-los, sua fragilidade é exposta. Mas junto com essa fragilidade, há também a resiliência. Humanos são capazes de superar seus limites para sobreviver. Encontrando um sentido pelo qual se viva, podemos persistir em meio ao sofrimento. Seita encontrou em Setsuko esse propósito. Mesmo quando estavam magérrimos da desnutrição e cheios de feridas, Seita continuava lutando para que Setsuko sobrevivesse. O amor tudo sofre, tudo suporta. Seita amava sua irmã, e por ela ele estava disposto a ir em direção aos bombardeios, invadindo as casas e furtando o que pudesse para conseguir comida para Setsuko. Enquanto as pessoas fugiam das bombas, Seita ia em direção ao fogo para conseguir o resto de um arroz, de comida ou algo que pudesse trocar por comida.
É doloroso ver o que somos capazes de fazer em situações extremas para sobreviver. É desesperador ver Seita correndo contra o fluxo de pessoas que fogem da morte para conseguir algo que dê à sua irmã e a ele. Algo com que consigam sobreviver. É angustiante ver como o desenho vai mostrando as linhas nos rostos dos irmãos que marcam as caras chupadas, ossudas, por causa da falta de comida. É torturante ver as feridas expostas de Setsuko e suas costelas cadavéricas. O que faríamos em situações extremas como essa? Até onde a luta para sobreviver nos levaria? Em outra cena, vemos outros meninos brincando junto ao rio onde Seita e Setsuko moram. E eles servem para nos revelar a condição deplorável em que os irmãos estavam. Em outro momento, Seita é apanhado, espancado e denunciado por roubar da plantação de um homem, mas é como se tivesse valido a pena por causa de Setsuko. Há momentos em que ele até se alegra pelos furtos que fez, porque com eles poderá conseguir qualquer comida que seja. Em outro momento, ele se mostra disposto a sacar todas as economias que a mãe deixou para conseguir comida para sua irmã. Em um desses momentos, ele voltava para a vala que se tornou a sua moradia e Setsuko está com algo na boca, como se fosse uma balinha. Desceu. Parou. Setsuko diz. Quando Seita investiga o que é, ele descobre que a irmã estava engolindo bolas de gude, como se fossem as balinhas. Já com Setsuko arquejando, Seita tenta fazer com que ela coma um pedaço de melancia que ele tinha acabado de comprar. Mas ela não tem mais forças para nada. Dali vemos que Setsuko morre. Foi Seita quem viu a destruição à sua volta, o estado deplorável de sua mãe, sua morte e sua cremação. Foi Seita que lutou para alimentar Setsuko, pentear seus cabelos cheios de caspa, cuidar de suas feridas, desnutrição, problemas intestinais por causa da absoluta insalubridade de como viviam e do que comiam. Foi Seita quem tentou alegrar Setsuko em vários momentos, seja fazendo um balanço para ela se divertir, seja brincando com ela. Agora ele abraça o corpo sem vida da irmã. Ao comprar lenha para a cremação da irmã, o vendedor diz: "Está um dia bonito hoje." É Seita quem faz a cremação dela e observa a fogueira até que ela se apague. Ele guarda para si a latinha de doces que foi presente na vida deles, desde o momento em que ele a desenterrou dos destroços da casa, passando pela fome que enfrentaram, e agora na morte da irmã. Ele carregou essa latinha até o fim de sua vida. A segurou como podia e só a deixou cair quando não tinha mais forças para segurar a própria vida. Essa é a latinha que o zelador pega e a arremessa como se não fosse nada. O que para alguns é lixo, para outros pode ser um tesouro inestimável. Túmulo dos Vagalumes é uma pancada forte, principalmente porque nos leva a pensar do que o ser humano é capaz de fazer, seja por seus impulsos de conquista que acabam trazendo grande mal àqueles que nada tinham a ver com isso, seja ao lidar com as consequências dos males. Túmulo dos Vagalumes nos faz lidar com a luta pela sobrevivência e com uma pergunta: onde está Deus nisso tudo? Um livro que nos ajuda a responder isso é Lamentações de Jeremias. Lamentações é escrito quando o profeta se depara com a cidade de Deus completamente destruída. Fome, mulheres sendo violentadas, desespero, desesperança e uma pergunta: onde está Deus? O livro nos responde isso de duas formas. A primeira é de forma poética. Os capítulos 1 a 4 de Lamentações possuem uma característica peculiar. Os capítulos 1, 2 e 4 possuem 22 versos e o capítulo 3, 66. Isso não é uma coincidência numérica nem numerologia cabalística. O alfabeto hebraico possui 22 letras. Acontece que cada verso de Lamentações é iniciado por uma letra do alfabeto hebraico: Aleph, Bet e Gimel.
Dalet até Taú, a última letra do alfabeto hebraico. E o capítulo 3 é escrito de forma que tríades de versos são iniciadas pelas letras do alfabeto hebraico, ou seja, 3 versos começam com Aleph, os 3 seguintes com Bet e os 3 seguintes com Gimel, e assim até os 3 últimos com Tau. Veja então que o poeta escreve um contexto extremamente violento e triste, mas de forma bela e ordenada. É como se ele quisesse nos mostrar que há ordem no caos. O caos não é aleatório e somente fruto do acaso, mas até isso está sob o controle de Deus. Já no último capítulo não temos essa ordem. É como se o desespero tomasse conta do poeta ao ponto dele terminar com um profundo lamento dizendo: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. A não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Lamentações 5, 21 e 22. O profeta termina com esse clamor de desespero por causa da situação em que se encontrava, mas uma coisa se sobressai no que ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Somos frágeis e facilmente nossa luz pode se apagar. E ainda que encontremos forças em si para continuar lutando, as circunstâncias podem nos levar ao desespero. Podemos nos sentir desamparados até mesmo por Deus. Nossa condição humana e nossas lutas diante dos sofrimentos podem nos fazer duvidar de muitas coisas, lembrar de tanto mal já feito e tanta dor já passada. Mas de uma coisa não podemos esquecer: o Senhor é bom para os que nele esperam. Sim, Deus permanece soberano mesmo no meio do caos, bom acima da maldade e misericordioso acima do sofrimento. O desespero que vemos em Túmulo dos Vagalumes e o que lemos em Lamentações nos mostra que não temos resposta para tudo, nem poder para tudo. Nessas horas, o que nos dá esperança acima do desespero é encontrar uma motivação para além de si. Quando Setsuko morre, a história de Seita não demora muito para encontrar o seu fim. É como se ele tivesse o propósito pelo qual viver. O profeta Jeremias também se encontrou numa situação desesperadora, mas trouxe à memória as promessas de Deus e a sua fidelidade para com seu povo. Deus é bom para os que nele esperam. Isso lhe deu forças para continuar vivendo e lutando. Mesmo que seu livro de lamentos termine com uma petição sem resposta. Podemos não ver o livramento do sofrimento, mas certamente encontraremos Deus no seu percurso e definitivamente seremos consolados por Ele quando nossa luz se apagar. O nosso túmulo será a porta para a eternidade e ali não haverá mais dor, sofrimento, tristeza ou desespero. Deus é o justo juiz que julgará com retidão todos os que perpetraram maldades impensáveis, e é santo misericordioso que recebe todos os que se achegam a Ele. Por mais desastrosas que sejam as circunstâncias, não podemos esquecer disso. Por maior que seja a sensação de desamparo, temos que nos lembrar de que Deus é o socorro bem presente nessas horas. Parafraseando aquele belo hino: e quando o fim então chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará. Um brilho refulgente que nunca se apagará. Eterna vida com Jesus.